Psicólogos e psicanalistas, vocês em algum momento da sua prática clínica já devem ter se deparado com pacientes que só respondiam sim ou não, talvez, não sei, sei lá, e isso deve ter sido muito complicado para vocês, né? Assim como foi para mim no meu início de carreira como psicanalista. Quando eu estava começando as minhas práticas clínicas, eu me deparei com uma paciente que tinha muita dificuldade para se expressar. Ela só respondia sim, não, talvez, não sei, sei lá, pode ser, coisas desse tipo. E vocês, assim como eu, sabem o quão isso é difícil dentro do processo de análise. É muito complicado criar intervenções para pacientes que não se expressam. E é muito difícil também estimular esses pacientes à fala. Então, essa experiência que eu tive com essa moça de 17 anos que só respondia de forma direta, o processo terapêutico começou a se tornar uma espécie de interrogatório. Eu comecei a fazer perguntas, 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 e ela só continuava se mantendo da mesma forma. Para solucionar essa situação, ou tentar solucionar essa situação, eu recorri a alguns jogos para estimular essa paciente a falar. Só que aí, quando eu busquei esses jogos, eu até achei interessante alguns, até gostei de algumas coisas, mas no processo de análise, vocês como eu sabem que nós temos cinco pontos específicos dentro do processo. E cada um desses 5 pontos, eles precisam ser trabalhados de uma maneira diferente. Precisa ter algo específico para cada um desses pontos, que são a ficha de anamnese, que é de extrema importância dentro do processo de análise. Aí depois vem a transferência, né? Você precisa fazer um manejo dessa transferência. Por quê? Quando o paciente só responde sim ou não, talvez não sei, sei lá, pode ser, significa que é uma transferência negativa, ou seja, aquela transferência que atrapalha o processo de análise. O próximo é um diagnóstico estrutural. É de extrema importância que todo analista realize um diagnóstico estrutural para ter segurança e também para levar segurança para esse paciente. O próximo é a hora que começa a associação livre. A associação livre é o momento mais difícil do processo de análise com pacientes que não falam, porque eles não conseguem fazer essa associação. E, por último, e não menos importante, são as intervenções. Como que nós vamos fazer para mudar a estrutura do sintoma do paciente? Bom, aqui nós já estamos bem habituados com esse termo, né, de que o sintoma ele tem uma estrutura, de que o sintoma ele é um sistema organizado, ele tem uma lógica. Então, como nós vamos fazer para elaborar essas intervenções com esse paciente? Então, nós temos essas 5 etapas. A primeiro, ficha de anamnese, transferência, diagnóstico estrutural, associação livre e as intervenções. São as 5 etapas do processo de análise. Só que esses jogos que eu havia comprado para estimular essa paciente a falar, era uma coisa assim muito, como que eu posso dizer, é muito geral. Então é até interessante, porém não atendeu às necessidades naquele momento. Por quê? Ela estava com dificuldade já no início do processo. Ela me colocava numa posição assim negativa, não tinha uma transferência, não tinha uma identificação. Com isso, precisava ter uma forma de gerar transferência. Mas como? Se ela não falava, era algo extremamente complicado. Não tinha como gerar transferência naquela paciente. E também, uma outra questão, a gente pode passar essa paciente para um outro analista para ver, mas ela já vinha de vários analistas e psicólogos, ela já vinha colocando e ela relatava: você é a minha última tentativa. Então era algo assim, eu estava sob uma pressão terrível, porque era uma paciente que o tempo todo estava pensando em cometer suicídio, estava o tempo todo pensando em coisas catastróficas com relação a ela. Então era assim, uma pressão constante para alguém que estava iniciando na prática clínica, até mesmo para as pessoas mais experientes, né? E aí eu pensei assim, é, já que esses jogos são gerais, o que aconteceria se eu criasse uma coisa específica? Foi aí então que eu comecei. O processo de análise tem essa e essa parte. Então, se eu criar um específico para cada etapa, eu vou conseguir
então atender todas essas necessidades. Entretanto, eu elaborei o primeiro modelo. Só que aí, esse primeiro modelo, ele não ficou tão interessante. Por que isso? Precisava de ser, não só os jogos eles precisavam ser específicos, mas eles também precisavam ter alguma coisa a mais que cativasse. Então, as perguntas elas precisavam ser alteradas, as propostas precisaram ser alteradas. Então, eu alterei. Em um outro momento, eu alterei novamente, fui alterando, fui modificando até chegar nesse modelo que eu vou apresentar para vocês. E isso durante muito tempo, muitos anos, que eu venho tentando organizar essa ferramenta dessa maneira em que se encontra hoje. Hoje eu considero que ela chegou no nível de excelência. Então eu fico muito entusiasmado para apresentar isso para vocês. Eu fico muito animado porque é algo que realmente vai modificar a sua forma em seus atendimentos, vai modificar de forma positiva a forma em que você vai aplicar o processo de transferência, de manejo de transferência, de associação livre, as intervenções com esses tipos de paciente. E o mais assim que me deixa empolgado, que é uma ferramenta que foi pensado para adolescentes, mas que foi sendo depois alterada a ponto de conseguir responder a qualquer tipo de paciente, a qualquer faixa etária, inclusive adultos que não falam. Essa ferramenta vai conseguir estimular esse paciente a produzir subjetividade em quaisquer uma das etapas do processo de análise. Então eu vou apresentar para você essa ferramenta revolucionária que para mim é algo extremamente funcional, é algo que mudou por completo a forma em que eu utilizava as ferramentas, os modelos clínicos dentro do processo de análise com pacientes que tinham essa dificuldade. Eu vou apresentar aqui para vocês, inclusive eu já utilizo essa ferramenta há um certo tempo, né? Há um bom tempo, e eu venho tendo resultados muito interessantes. Inclusive, eu compartilhei uma dessas ferramentas com uma colega psicóloga que utiliza isso na sua prática clínica há um certo tempo também, e ela relata que teve resultados muito interessantes dentro do processo de análise. Eu vou mostrar aqui para vocês essa ferramenta para que a gente consiga, para que vocês vejam na prática, né, o funcionamento dela. É esse daqui, ó. Análise criativa. Foi o nome que eu dei para ela, que é um nome que a gente viu que funciona melhor, que tem mais a ver com o que o modelo aqui da ferramenta oferece. Então, aqui dentro da ferramenta, vocês vão receber junto aí o livro Prática Clínica com Adolescentes, que é a proposta principal, mas não a única proposta. O manual. Esse manual, ele não é apenas um manual. Aqui dentro tem dicas de como utilizar certas ferramentas de engajamento do processo, então não é apenas um manual. Junto também vai a ficha de anamnese do paciente. Essa ficha ela é bem completa, ela foi elaborada e pensada para esse tipo de paciente. E como funciona ela? O analista, aqui, nós vamos ter duas partes. A primeira parte é relativamente fácil para que o paciente responda. Então, às vezes, nem precisa de utilizar a ferramenta. Por quê? É nome completo, data de nascimento, coisas desse tipo. A segunda parte, a gente já começa a entrar em questões mais específicas, como aqui, ó, queixa principal, coisas que mais odeio, coisas que mais gosto, sonhos do paciente, coisas bem específicas. Então, é uma ficha muito completa, é muito completa mesmo. Eu utilizo esse modelo de ficha aqui para todos os meus atendimentos, é o que eu utilizo direto. Aqui, essa ficha, ela tem uma particularidade. Aqui tem 50 folhas, e então aqui tem 10 fichas, são 5 folhas para cada ficha. Como que isso o analista vai utilizar? O analista vai preencher as 5 folhas da ficha e vai destacar essas folhas e vai grampear. Essa daqui será então a ficha de anamnese do paciente. Nós temos também uma ficha de acompanhamento.
essa ficha de acompanhamento, ela funciona no mesmo modelo da ficha de anamnese. São 10 fichas que tem aqui, são 5 folhas em cada ficha, e você vai também preenchendo e vai destacando. Isso daqui vai ficar como esse daqui. Junto com esse, vai funcionar como um histórico do seu paciente. Sempre que você precisar de uma informação sobre determinado paciente, você vai recorrer a essa ficha. Aqui, nós temos os jogos em si. Mas antes desses daqui, eu vou apresentar para vocês um outro que vai junto, que vai aqui dentro, que esse daqui eu considero muito importante dentro do processo de análise com pacientes que não falam. Por quê? É através desse aqui que vocês vão identificar qual tipo de emoção o paciente está sentindo naquele momento. Então, ó, vamos lá. Esse daqui é identificando as emoções. Aí nós temos aqui as 5 principais tipos de emoção. Caiu uma aqui, mas não tem problema. São os 5 principais tipos de emoção que o paciente apresenta. E aí, sempre que você for iniciar a sua prática clínica, você primeiro pergunta para ele quais dessas cartas aqui você se identifica mais nesse momento. E aí ele vai mostrar raiva, medo, tristeza, tranquilidade, ansiedade. Quais dessas 5 você está sentindo agora nesse momento? E aí, todo final de sessão, eu também recomendo que você faça a mesma coisa, para você saber como ele está saindo dali, o que ele está sentindo, se teve alguma alteração do início da sessão para o final. Então, eu faço essa recomendação também. Aqui, as outras, é como eu mencionei para vocês. Elas seguem as 5 etapas do processo de análise, que são aqui. Ó. Aqui para mim está ao contrário, por isso que eu estou tendo um pouquinho de dificuldade para mostrar. Aqui é a ficha de anamnese, que é a primeira etapa. Ficha de anamnese. Nós temos aqui a transferência, que é a segunda etapa, gerar transferência do paciente. Transferência positiva, né? Melhor dizendo, mais especificamente falando. O diagnóstico estrutural. Nós temos aqui a associação livre, ou livre associação, ou regra fundamental, da forma que vocês preferirem chamar. E aqui nós temos a intervenção. As intervenções. Aqui são diversos modelos de intervenção. Olha só, essas intervenções elas foram baseadas, segundo a literatura psicanalítica, nas 5 modalidades de sofrimento psíquico, nas 5 modalidades de sofrimento psicológico. As 5 não, as 12. Eu estou confundindo aqui com o número do kit. São 12 modalidades de sofrimento. Essas modalidades são gerais, né? Mas aqui, dentro desse kit, dentro aqui dessa proposta de intervenção, como vocês podem ver, é bastante coisa. Eu elaborei diversas formas de intervenção, perguntas, desafios, propostas, diversas formas de intervenção para que você consiga utilizar elas em quaisquer das situações que possam vir a surgir com o paciente. Vocês vão observar que todas as outras cartas estavam numeradas. Por que que a intervenção não está numerada? Por quê? A forma em que ela será utilizada vai ser uma forma mais específica para o paciente. Será mais ou menos assim. Você está ali no processo de análise, você identificou a estrutura do sintoma do paciente. O paciente sofre por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Então, você precisa elaborar intervenções baseadas naquela necessidade do paciente, naquela demanda do paciente. Então, aqui, como não tem numeração, antes do processo de análise iniciar, você vai poder escolher quais cartas de intervenção que você vai utilizar. E como será utilizado essas intervenções? Você vai apresentar, você vai pegar ali, o paciente tem X tipo de estrutura sintomática. Você vai pegar as cartas que correspondem a isso e vai utilizar apenas elas. Qualquer das cartas que o paciente escolher vai estar relacionado ao seu sofrimento psíquico. Então, é uma ferramenta muito poderosa. Essas intervenções, elas são muito eficientes, é muito eficaz no processo de análise. Eu afirmo para vocês porque eu utilizo muito isso com pacientes que não falam. Então, eu fico extremamente entusiasmado e animado com o funcionamento dela. Aqui agora, eu quero apresentar para vocês a forma em que
essa ferramenta é utilizada de maneira geral. A primeira coisa que nós temos aqui é que essa ferramenta ela não precisa ser utilizada assim, tem que utilizar todas as cartas da ficha de anamnese, todas as cartas da transferência, todas as cartas do diagnóstico estrutural até o final. Não é necessariamente assim. Se o paciente ele consegue falar bem no preenchimento da ficha de anamnese, não precisa utilizar. Se ele consegue falar bem no diagnóstico estrutural, não precisa utilizar. Mas se em um determinado momento da relação transferencial você percebe que a transferência não está bem consolidada, você vai lá e utiliza as cartas da transferência. Se você percebe que ele não está conseguindo associar livremente, você vai lá e utiliza as cartas da associação livre. Aqui eu gostaria de ressaltar para vocês que cada jogo desse tem perguntas específicas para segmentar ou direcionar o discurso do paciente. Por exemplo, as perguntas de diagnóstico estrutural são perguntas para você identificar qual é a estrutura clínica do paciente. Então, é algo muito específico. Assim também a transferência. O que é a transferência de forma prática? É um investimento libidinal que o outro tem em relação ao analista e o do analista em relação ao outro, que é uma contra-transferência. Então, aqui, essas cartas de transferência, elas vão ser utilizadas para que você consiga, então, gerar uma proximidade. Ou seja, são questões assim do tipo, o que é algo para gerar relação entre os dois nesse início do processo, que depois vai ter que ser quebrado, mas nesse início é necessária essa transferência. Você começar a ter algumas falas, algumas perguntas que estão relacionadas o paciente falar sobre o analista e o analista falar sobre o paciente, ou seja, estimular essa relação inicial. É muito interessante. Essa daqui é uma das partes assim, que eu mais fiquei admirado com a funcionalidade dessa ferramenta. Na associação livre, são perguntas mais abrangentes. Não são só perguntas, mas também são falas, são coisas abrangentes para a gente identificar bem a estrutura do sintoma do paciente. Então, vocês observem como essa ferramenta é poderosa, como essa ferramenta é funcional, porque aqui ela não trata apenas de questões assim gerais. Aqui a gente vai nos pontos específicos. Ela tem a capacidade de produzir subjetividade no paciente. E vocês podem observar aqui no modelo que a gente não utilizou assim, coisa muito infantilizada. Por quê? As que eu utilizei, que de forma alguma eu vou citar, porque por questões de ética, né? As que eu utilizei eram muito infantilizadas, então era muito coloridinha, tinha uma coisa assim. Esse daqui eu queria que fosse diferenciadas por cores e por modelos, mas que fosse algo mais neutro. Por quê? O adolescente, uma das coisas que eles mais odeiam é ser colocado assim, de uma forma inferiorizada. Não que criança seja inferior, mas a criança segue aquilo que o adulto vai falando, né? Então, o adolescente, ele de forma alguma aceitaria essa posição. E com isso, se você traz uma coisa infantilizada, ele já tem uma certa revolta com os adultos, né? Então você vai fomentar ainda mais essa revolta dele. Então aqui, a proposta foi criar um material neutro, algo que fosse neutro, que pudesse ser utilizado com adolescentes, iniciando ali na fase da pré-adolescência, até adultos que têm dificuldade para falar. E aqui agora, uma coisa que é muito importante sobre essa ferramenta ela demorou muito tempo para ser produzida porque essa ferramenta ela precisava ser exatamente do jeito que eu idealizei. Eu não aceitei menos do que a melhor qualidade em material e em funcionalidade. A funcionalidade é o principal aqui, é o que a gente está propondo com essa ferramenta. Então aqui, o que a gente tem de mais moderno dentro da psicoterapia está aqui, nessa ferramenta. Então, como vocês podem observar, o nosso foco aqui é na funcionalidade. Mas, aí entra um detalhe. O material dessa ferramenta, os materiais que foram utilizados para essa ferramenta, são materiais de extrema qualidade. São materiais premium, é um produto premium. E aí eu fiz diversos modelos, né? A gente fez um investimento muito grande, por quê? Fiz umas cartas em uma determinada gráfica, não ficou bom, não ficou do jeito que eu queria. Fiz em outro, não ficou bom. Vinham com alguns problemas.
a cor não ficava da forma em que eu queria, o material não ficava da forma que eu queria. Eu encontrei uma gráfica específica, especializada em materiais premium. Então foi aí que eu consegui ter o resultado que eu precisava. O pessoal que fez a caixa também, depois eu posso deixar na descrição ou em algum lugar aí para vocês, é um pessoal também muito profissional. E eu não consegui alguém que fizesse de primeira a caixa do jeito que eu queria. Por quê? O outro material era uma caixa mole, é uma caixa assim frágil, uma caixa que não tinha muito a ver com o que eu queria passar, com o que eu queria transmitir para o meu paciente. Então, essa daqui é uma caixa assim, que já tinha mais a ver. Então, eles fizeram da exata forma em que eu pedi. Eu falei, eu preciso que seja assim. Eles falaram, bom, conte com a gente, nós vamos fazer exatamente da forma que você precisa. E eu falei, e eu também quero que o material seja de extrema qualidade. E eles falaram, vamos fazer com o que tem de melhor no mercado. Então, não só a funcionalidade, que é surpreendente, que por si só já vale toda a pena esse produto, mas também o material de extrema qualidade. Eu vou chegar mais próximo aqui para que vocês vejam os detalhes. O material é material duro, é rígido. A caixa, ela se encaixa perfeitamente, a tampa com o corpo da caixa. Aqui, a parte de dentro, o pessoal que fez a caixa falou para mim, essas dimensões que você passou pra gente, a pessoa vai ter que puxar pelo elástico, então não vai ficar tão legal. Vamos deixar um espaço para que a pessoa consiga puxar com o dedo. Aqui, que vai facilitar muito. Você não vai querer causar esse desconforto no terapeuta dentro do processo de análise, né? Eu falei, com certeza que não. Então, vamos fazer desse jeito. Então, aqui, além de toda a funcionalidade, como eu disse para vocês, ainda é um produto de extrema qualidade. Então, você vai receber a ficha de anamnese, que é uma ficha completa. Tem muito analista que não utiliza uma ficha completa. É muito importante que você utilize. Ela vai aqui dentro da caixa, a ficha de anamnese. Você vai receber também a ficha do paciente, que a ficha de acompanhamento, né, melhor dizendo, que é a ficha que você vai... sempre que o paciente trouxe algo, naquela sessão você vai colocar, o paciente trouxe isso, isso, isso e isso. No final da sessão você vai fazer essas anotações e vai utilizar depois isso daqui como referência, porque tem analista que atende aí 10, 15 pacientes, igual o meu caso, que atendo muitos pacientes, às vezes você confunde. Então, é interessante que você tenha ali na sua gaveta trancado uma ficha do paciente, porque você vai ter um resumo, né? Um resumo do que foi acontecendo, as partes mais importantes. Então, você vai fazendo essas anotações, é muito interessante isso. Vai também aqui o manual, que não é apenas um manual, reforçando isso. Nesse manual, vai explicar todo o funcionamento da ferramenta, mas também ele vai propor algumas intervenções, como estimular o paciente a falar, vai explicar algumas outras questões que eu também achei bastante interessante. E vai o livro de psicanálise com adolescentes, né, que é Prática Clínica com Adolescentes, que é um livro específico, de minha autoria, para o atendimento com adolescentes. Então, ele também vai aqui dentro. E ainda junto com tudo isso, ainda vai essa ferramenta aqui, que também faz parte do kit, que é Identificando as Emoções. Também faz parte dessa ferramenta. Então, contudo, você vai receber aí na sua casa essa ferramenta completa. Essa ferramenta super organizada, muito bem feita, com muito tempo de elaboração até chegar nesse nível de excelência que está hoje. Então você vai receber esse material completo em sua casa. Nós enviamos pelo correio para todo o Brasil. E para quem adquirir essa ferramenta hoje, você vai receber 35% de desconto no valor final. Então é um desconto muito expressivo. E além de tudo isso, você também vai receber o nosso curso de forma gratuita, Psicanálise com adolescentes. E aí, o que você achou disso? É um material muito completo, né? Não é só o kit, são livros, são fichas, é o curso e ainda por cima tudo isso com um desconto extraordinário desse.
Esse é um conteúdo exclusivo, não existe nada similar no mercado. Então, adquira aqui a sua ferramenta e nunca mais passe por esse mesmo problema.